líder do departamento de homens, meu líder, nosso líder. Quero que você estenda suas mãos para cá, para que nós possamos orar pelo servo do Senhor, amém? Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, e o nosso coração transborda de alegria, Pai. Estamos felizes, Senhor, por cumprir o Teu chamado, por cumprir os Teus propósitos, Pai. Estamos felizes, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez, e nós estamos alegres nele, nós nos regozijamos nele, Pai. Eis aqui, Senhor, a vida do Teu Filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, usa Teu servo, Pai. Não somente usa, como aprova o Teu servo nesta tarde, Senhor. Usa a vida dele e fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós dependemos, Senhor, do Teu direcionar, Senhor, da Tua voz, da Tua fala, Senhor, aos nossos ouvidos, Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra garante que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Pai, fala conosco, Senhor, através da vida do Teu Filho. Usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade de agir, de se mover, Senhor, em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade, Senhor, dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te aplaudimos, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, por este dia, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4, versos 6 e 7, que já foi falado aqui várias vezes. Mas nós vamos falar mais um pouquinho. Os vídeos que foram mostrados aqui hoje, para uns pais, sacerdotes, vocês observaram quando alguém falou para eles o que eles eram, ou o tipo de orgulho que tem deles, como eles ficaram felizes? E saber que está fazendo o que foi determinado para ser feito. Palavras de familiares, de filhos. E o sorriso desses homens que aqui receberam essa pequena homenagem para alguns. Mas para dentro de casa é muito grande. Porque só cada um de nós sabemos que nós passamos dentro do nosso lar. Como já foi falado muito aqui, nós às vezes não damos o verdadeiro valor sobre a paternidade. E aqui em Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7 nos diz assim: e porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Deus de amor e graça, que a Tua palavra, Pai, viva e eficaz, que venha penetrar, Pai amado, em nossos corações, para que jamais venha ser apartada de nossas vidas. Como já foi falado aqui, ó Pai amado, o Senhor tem toda a liberdade em determinar o que é falado nesse local, para que o Senhor venha crescer e todos nós diminuímos. Mas nesse momento, que possamos ser boca profética para nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Você vê que pequenos gestos, homens caíram lágrimas de homens, às vezes duro torrão, mas caíram lágrimas. Porque de algum momento foi reconhecido a sua paternidade. E eu quero falar com vocês agora nesse momento, a paternidade do nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês o segredo da paternidade. Esse tema paternidade, ele é um tema que ele vem no mundo espiritual, no nosso mundo emocional, e por várias vezes em nossa vida, nós não acreditamos que realmente nós somos filhos. E hoje eu quero partilhar, como já foi falado aqui várias vezes, e eu quero continuar falando do nosso Deus, da nossa paternidade com Deus. Eu tenho a convicção, para mim não tenho nenhuma dúvida, que você já foi abençoado hoje.
e que você já entendeu o que é paternidade. Mas como já foi falado aqui também, toda vez que nós abrimos a Bíblia, falamos da palavra de Deus, é renovado. Então a revelação ela é renovada. Então não tenha como você, já ouvi, não, tenha, é mais um pouquinho para mim aprender. Hoje é o dia que Deus está nos abraçando desde manhã e mostrando quem é o verdadeiro Pai. E eu quero continuar sendo abraçado, e você? Porque esse abraço é gostoso, me traz conforto, me traz paz. Porque hoje é um dia de cura para mim e para a tua vida. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele está tirando a gente da orfandade e falando assim: ei, eu sou o seu Pai. E eu gosto muito de falar sobre nomes, eu gosto muito do significado dos nomes da Bíblia. E eu vou compartilhar com vocês aqui, não sei se alguns sabem, mas eu vou compartilhar. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 5. Eu vou falar só algumas partes, para não falar todo ele, mas vocês vão acompanhando aí comigo. Porque aqui tem a genealogia de Adão até Noé. E tem um segredo aqui, para mim e para a tua vida. Já foi pregado aqui nessa casa. Mas eu quero relembrar isso para mim e para a tua vida. Gênesis capítulo 5, verso 3 em diante, diz assim, eu vou pular alguns, mas você vai acompanhar comigo. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs o nome de Sete. E viveu 105 anos e gerou Enos. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalaleel. E Maalaleel viveu 75 anos e gerou Jered. E Jered viveu 172 anos e gerou Enoque. E Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. E Matusalém, 187 anos e gerou Lameque. E viveu Lameque 182 anos e gerou o seu filho, que chamou Noé, dizendo: este consolará acerca de todas as obras e do trabalho de mãos, das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Eu pulei alguns versos que eu queria falar somente dessa linhagem. E Deus sempre tem uma revelação no nome de cada uma pessoa que está na Bíblia. E com isso nos traz um grande aprendizado. Cada nome tem um significado. Adão significa homem. Sete, apontado. Enos, fraco e mortal. Cainã, aflição e lamentação. Maalaleel significa santo Deus. Jered significa descerá. Enoque, ensino e instrução. E Matusalém significa quando ele virá. E Lameque, ausência de esperança. E Noé, alívio e conforto. Então, com isso, eu juntando, eu posso dizer assim, que a genealogia de Adão até Noé, significa, ao homem está apontado uma morte, uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. O plano de salvação está desde a genealogia de Adão a Noé. Então todo o nome da Bíblia, tem um significado, tem uma história, tem algo a nos ensinar, tem algum segredo de Deus para a nossa vida. Por isso nós não podemos desprezar os nomes que estão na Bíblia. Às vezes é muito difícil de falar, de decorar, mas não podemos desprezar. Deus é capaz de colocar um plano de uma salvação no nome de uma geração. E em nome de Jesus eu declaro na minha e na tua vida que a tua geração também tem um plano de salvação. E com isso nós aprendemos a cada dia mais a entender as revelações de Deus.
Porque nós olhamos aqui e falamos, a pessoa nasceu, morreu, são histórias contadas. Mas a palavra de Deus, ela é tão linda, ela é tão preciosa, que ela tem segredos, eu não digo nem escondidos, mas segredos ali para a gente poder buscar a palavra de Deus, entender melhor a palavra de Deus, para estar mais íntimo com Deus. E às vezes nós olhamos alguns nomes e assim, já vou pular aqui para mim. Calma. Porque o meu Deus, que é o teu Deus, nós sabemos que Ele tem vários atributos. Ele é alegria, Ele é paz, Ele é amor, Ele é misericordioso. Não tem dificuldade para eu e você sabermos que Deus é amor, é alegria, é paz, é misericordioso. Correto? Mas às vezes Deus tem uma atribuição muito maior que além disso, que é de ser nosso Pai. E às vezes nós não entendemos dessa forma, nós não cremos dessa forma. E sabe por quê? Porque nós somos criados num país órfão, nós somos criados num país que foi colonizado por pessoas que tiveram adultérios, um monte de coisa, e nós ficamos órfãos. Então nós não conseguimos entender como é ter uma paternidade. Nós sabemos que Deus cura, que Ele cuida da gente, Ele faz tudo, mas nós às vezes temos dúvida em que Ele é o nosso Pai. Porque nós estamos com a situação muito distorcida. Se você for pesquisar, há várias estatísticas e pesquisas que o Brasil é um grande país onde tem um grande abandono de paternidade. Mães solteiras, divorciadas, abandonadas pelos maridos. E com isso nós crescemos sabendo que somos abandonados, não temos paternidade. Então nós sabemos que Deus cura, que Deus faz tudo, mas nós não conseguimos nos apegar e perceber que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos. Porque nós estamos com aquela ligação que o Pai abandona. E que Pai é esse? Mas eu vou chamar Deus de Pai, e se Ele me abandonar? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos à igreja e somos discipulados, nós nos tornamos filhos. Mas às vezes, por causa dessa situação que acontece pelo mundo, nós ficamos, será que é tudo isso mesmo? Nós cremos que Ele faz milagre, mas não cremos às vezes que Ele é o nosso Pai. Na cabeça de alguns pode ser assim, será que Ele não é igual aos outros? Porque eu oro, nada acontece. E nós temos que entender que Deus nunca falhou, Deus nunca se ausentou, Ele nunca foi indiferente com você, mas hoje eu creio em Deus, que Ele vai transformar essa visão antiga que nós tínhamos, para colocar uma visão na minha e na tua vida, que somos herdeiros e somos filhos de Deus. E eu quero usar com isso um exemplo de 5 mulheres, que eram 5 irmãs, que eram filhas de Zelofeade. A Bíblia conta uma história muito triste dessas 5 irmãs. Elas sofreram por causa da ausência de um pai terreno. A história delas também tem uma grande transformação, porque o Pai Celestial muda tudo, transforma tudo, dá a vitória em tudo. Mas para isso elas sofreram. E sofreram porque? Por causa de um pecado do pai terreno. A nossa Bíblia é recheada de emoções, ela é recheada de histórias, de fatos verídicos, que nos ensinam a cada dia mais, a estar mais próximo de Deus. Ei, isso daqui não é um conto de fadas, é verdade. E nós temos que entender que quando Deus fala que Ele nos chamou e que nós somos filho dEle, nós somos filho dEle. E na vida dessas mulheres houve uma reviravolta muito grande. Eu quero estudar com você hoje, nesse momento, que Deus vai revelar a grande paternidade nas pessoas que se achavam que estavam ausentes de paternidade, ausentes de pai terreno. E Deus dá uma grande reviravolta na vida dela, que nos traz o direito de herança até hoje. Leia comigo em Números, capítulo 27, versículo 1 até o 11.
que nos diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregam contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. Grave isso: morreu no seu próprio pecado. E não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará a possessão de herança, e entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E seu pai também, se não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Antigamente, só os homens teriam herança. As mulheres não tinham. E Deus mudou a situação delas. E deu a herança para elas. Mas para chegar nelas aqui, eu vou voltar um pouquinho a história. Lá nos 12 espias. Para a gente poder chegar até aqui, para a gente saber direitinho quem são elas. Quando Moisés mandou os 12 espias olhar a terra prometida, 10 voltaram com palavras de dificuldades, que não tinha condições. E 2 voltaram com uvas, com cacho de uvas, fartos. Mas infelizmente o povo preferiu acreditar nos 10. E por causa disso murmuraram diante de Deus. E quantas vezes nós damos ouvidos a pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas quer nos levar para outra situação e não acreditar que o nosso Deus, que é o meu pai, que é o teu pai, que prometeu a minha vida, que prometeu a tua herança, está falando errado. Nós acabamos acreditando em pessoas que não têm nem conhecimento da palavra, mas porque achamos que ele é inteligente, porque ele é, como chama na internet, aí é influencer. Deus queria dar para o povo uma terra que mana leite e mel, mas o povo foi acreditar em quem? Em quem não quer nada com a vida. O povo deu ouvidos aos espias que não estavam nem aí com a herança que o nosso pai havia prometido para eles. Foram negativos em tudo. Não deram crédito nas promessas de Deus. E o povo de Israel murmurou e murmurou muito. A Bíblia diz que eles murmuraram diante de Deus. Aquele povo que viu tantos milagres, viu o mar se abrindo, viu a comida caindo do céu, viu tudo acontecendo, não estava acreditando na promessa de Deus. A roupa no deserto não se acabava, comida não faltava, se queria água, batia na rocha, vinha água, e não acreditavam. Deus abriu o mar, Deus abriu o rio, Deus abriu tudo para eles. Eles não acreditavam ainda que Deus ia continuar sendo Deus, e murmuraram. Então Deus falou assim: Moisés, acabou, chega. Essa geração não vai entrar na terra prometida. Moisés, como bom pastor, intercessor, gostava do seu povo, pediu para Deus para não fazer isso. Então Deus fala para ele assim: então tudo bem,
todos aqueles que viram o milagre, que viram os milagres, que acompanharam o que eu fazia no deserto à noite, que era frio, eu fazia quente, e quando era noite, que era frio, eu fazia quente, quando era quente de manhã, eu fazia fresco, como fosse um ar-condicionado. Ele falou assim: esses aí não vão entrar na terra prometida. Eles viram o milagre, acompanharam tudo, mas não querem crer que eu vou dar a terra prometida. Ou seja, eles não acreditam que eu sou o pai. Então, diante disto, só os filhos deles vão entrar. Mais ou menos quem tinha menos de 20 anos ia entrar. E essa foi a consequência do pecado. E por que eu estou falando isso? É para entender que as filhas de Zelofeade, o pai delas era um desses, e a mãe delas também estava acima dessa idade. Então o que acontece? Ela não ia entrar na terra prometida. E agora as filhas que tinham parte de alguma coisa perderam tudo, perderam a ausência do pai, perderam a herança do pai, porque a lei não permitia que elas tinham direito à herança. Uma mulher que não tinha herança, logo Deus manda Moisés fazer um censo para dividir como ia ser a terra prometida, para dividir para as famílias, e elas não iam ter direito de nada, iam morar de favor com os outros, porque o pai dela havia morrido do seu próprio pecado. Essa história tem mais de 3.000 anos, mas ela é muito viva para os dias de hoje ainda. Muitos de nós, às vezes, perdemos acesso a tantas coisas pela uma ausência, ou pelo erro de um pai, ou pelo erro nosso sendo pai. Isso que, às vezes, que elas viveram naquela época, ou eu ou você estamos vivendo, ou nossos filhos estão vivendo por causa do nosso próprio pecado. Elas estão sofrendo a ausência de um pai. E às vezes nós já com mais idade, mas sofremos também com a mesma ausência de um pai. Eu não sei o que pode ter acontecido na tua vida, uma ausência de um pai, de um avô, ou até mesmo de um pai falecido, ou a ausência sua com os seus filhos. Será que você tem tirado tempo para ficar realmente com teus filhos? Talvez você tenha tirado valores da sua vida para poder ter uma outra situação, para poder estar conquistando o seu próprio pecado. E talvez isso, o seu próprio pecado, o meu próprio pecado, sabe o que acontece? Ele tira a nossa companhia com os nossos filhos, ele tira a nossa alegria de estar na casa de Deus, ele tira a nossa alegria de estar na casa do Pai, porque o inimigo, ele acusa. O que você tem conquistado com a ausência de um pai, de um avô, de um parente? Mas Deus trouxe eu e você nessa tarde aqui, para falar que essa alegria que foi roubada de você e de mim, Ele está restaurando agora, porque Ele está me abraçando e te abraçando. Hoje nós vamos sair daqui entendendo que a bastardia não pertence à minha vida nem à tua vida. A orfandade é uma mentira de Satanás, porque nós temos um Deus Pai, que cuida da gente, que cuida de cada um detalhe da minha e da tua vida. E essa verdade traz cura ao meu e ao teu coração. Por mais que você possa falar assim: ah não, Sandro, eu estou bem resolvido com isso. Em algum momento essa dor cutuca você, mexe em você e tira a sua paz, e tira a sua tranquilidade. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade, eu tenho 47. Até hoje eu sinto a saudade do cheiro dele, do abraço dele, do como ele falava comigo. E foram poucos tempos, mas foram tempos de qualidade. Porque a figura de pai, a figura de um pai, ela nunca sai da sua mente. E por mais que você tente assim: não, Sandro, eu estou maduro com isso, glória a Deus por isso. Mas Sandro, a minha mãe cuidou de mim como pai e mãe. Amém, glória a Deus, a minha mãe também.
Só que ela não substitui a figura de um pai. Ela pode fazer o papel, te ajudar, te esforçar, com certeza, até melhor do que o pai, mas não tira a figura do seu pai. Isso pode provocar dor, pode provocar ressentimentos nas pessoas. E sabe como é curado isso? Quando a gente coloca o nosso coração vulnerável a Deus. Deus, eu tenho essa dificuldade, mas eu quero me libertar hoje, porque o Senhor é meu pai. Nós não viemos aqui para esconder dor, nós viemos aqui para ser curado, amém? Então abre o teu coração e deixa do Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida como eu quero que Ele trabalhe na minha vida. E as 5 filhas, esses nomes são meio complicados, mas cada um nome tem um significado para revelar um segredo da paternidade em nossa vida. Deus nunca esqueceu delas. A primeira chama Macla, que significa confiança. Repita comigo, confiança. Você pode até achar que Deus não é teu pai. Se você não tem a confiança de que Ele é o teu pai, você não vai dar passo nenhum para frente na sua vida. Nós temos que confiar e saber que nosso Pai Celestial, Ele jamais nos abandonou. No Números 27, capítulo 27, do verso 3, diz que o pai delas morreu pelo seu próprio pecado. Ou seja, Ele deixou os filhos pelos próprios pecados. Egoísmo, vontade própria, murmuração, não se preocupou com os filhos, acreditou em tudo, menos em Deus. Em quem você está acreditando? No homem? Ou na palavra que teu pai e o meu pai escreveu para mim e para você? Aquele homem morreu e não chegou na terra prometida, mas não foi porque ele morreu de velhice, não. Morreu porque não soube aproveitar as bênçãos de Deus na vida dele. O texto deixa bem claro que ele morreu pelo seu próprio pecado. E as suas filhas precisavam lidar com a ausência paterna terrena por causa do pecado do pai. Ei, como está o seu pecado? O que você está fazendo cada dia com a tua família? O que você está fazendo? O que a sua família poderá sofrer lá na frente? Que tipo de herança você está deixando para os seus filhos? Eu não estou falando financeira. Amor. Quantos de nós precisamos lidar com dores, dificuldade na vida, por causa de pecado? Porque um pai foi ausente, alguém que era para ser um líder seu foi ausente, e você está ausente, você transmite também, como eu falo aqui, ausência. Ei, em nome de Jesus, aquela ausência que for transmitida para você, ela está quebrada em nome de Jesus. Você é uma nova criatura, você tem uma nova história. Nós acabamos há pouco tempo de escrever com o sangue de Jesus Cristo uma nova história, uma nova vida, uma vida tendo um pai de verdade, uma nova vida tendo um pai celestial que cuida de mim e de você. Quantos de nós tivemos a ausência de um pai na escola, num jogo de futebol, numa formatura, num batismo descendo as águas, num batismo com o Espírito Santo? Meu pai não viu. Numa consagração de diácono, presbítero, pastor, ou qualquer que seja, louvando, meu pai não viu. Quantos de nós não já sofremos com isso? E quantos de nós estamos fazendo nossos filhos sofrerem com isso? Porque somos muito ocupados. E o pecado vem chamando cada dia mais, e leva você à prostituição, leva ao alcoolismo, leva a várias situações, e a família abandonada. Aí você não quer ter o Pai Celestial, porque Ele fala, não é por aqui, e você fala, mas eu quero ir ali. Ele fala, não, é por aqui, filho. Você fala, mas pai, eu quero ir ali, é por aqui. Você não é meu pai. Você não manda em mim. Eu já estou maior de idade. Será que algum de nós já repetiu isso para um pai ou para uma mãe?
Já fiz 18. Quantos de nós não queremos o nosso pai naquele dia especial, e nós queremos também estar no dia especial do nosso filho? Às vezes o pecado do alcoolismo, de um copinho só, te afasta dos caminhos do Senhor, te afasta da tua família. Sabe por quê? Lá no boteco é mais legal. Todo mundo dá risada. O fruto do pecado deixou essas moças sem herança. Deixou essas moças com ausência de pai. Mas eu quero dizer para você, nessa tarde aqui, se você teve alguma ausência de pai na sua vida, perdoa, libera perdão, dá um novo passo na tua vida, porque Jesus, Deus, nunca se fez ausente da tua vida. Ele sempre esteve presente nos melhores momentos. Quando você descia as águas, Ele estava lá. Quando você estava louvando, Ele estava lá. Quando você estava orando, Ele estava lá. E quando você queria se desviar, Ele estava lá, falando: não, filho meu, é aqui. Ei, você é filho, toma posse de filho. E quando nós falamos de confiança, a maior confiança que nós temos que ter é em Deus, que Ele é o nosso Pai Celestial. Ele nunca faltou na festa de aniversário sua. Ele nunca te abandonou quando você estava chorando. Ele esteve nos momentos mais importantes da sua vida, e nos momentos de mais dificuldade da sua vida, Ele também estava lá. Então celebre, glorifique o nome dEle, aplauda o nome dEle, dê um grito de glória, mas faça alguma coisa. Agradeça, seja grato a Ele. É por isso que nós não conseguimos entender, porque nós não queremos muito da paternidade. E nós temos que aprender com Jesus a ter a confiança em Deus. E é só ler a palavra que nós vemos que Deus é Pai. Esther era órfã, mas por causa de Deus, que é o Pai dela, não permitiu que ela morresse. Daniel era órfão em uma terra estrangeira. A presença de Deus, o Pai, não permitiu que ele morresse. Ismael foi jogado no meio do deserto, abandonado, mas a presença de Deus não permitiu que ele fosse abandonado. Davi era abandonado, esquecido, desonrado pelo pai, pelos irmãos, mas Deus não esqueceu dele e deu um trono para ele, deu todo Israel para ele. É isso que Deus quer para a tua vida, para a minha vida. Deus já tem prova demais na palavra dele que Ele é fiel conosco. Deus nos dá todos os argumentos, todos, para que eu e você possamos ser curados da paternidade. Tanta gente passa a vida inteira chorando porque um pai abandonou. Passa a vida inteira reclamando que não foi amado. Fica lambendo a ferida o tempo todo. Quer se fazer de coitado. Assuma a sua identidade de filho e receba a herança e o poder de Deus na sua vida, a transformação para mim e para você. E hoje nós vamos sair daqui glorificando, pulando, engrandecendo o nome do grande eu sou, o grande Deus de Israel, o general que toma conta da minha vida, da tua vida, está dizendo: é filho meu. Você não é escravo, você é filho. Eu não sou escravo, eu sou filho. Nós somos filhos. Tome uma decisão, limpa isso da sua mente. Deus é tão bom que até o nascer do sol, que vai para os injustos, é abençoado. Imagine para nós que somos mais ou menos justos. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus, Ele sempre quer nos apegar e mostrar que Ele é bom. Ele é tão bom, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E quando eu confio na paternidade de Deus, eu reconheço o meu presente.
E Ele me fala do passado. E com o meu presente, Ele me direciona para o meu futuro, que é na presença dEle, tendo um pai e eu sendo filho. Porque Deus jamais é pego de surpresa, Ele sabe tudo. Então se você esquecer essa mensagem, se você esquecer tudo o que aconteceu hoje aqui, grave uma coisa no seu coração: você não é escravo, você é filho. Faça como Jesus fez. A maior experiência de um filho acreditar no Pai é Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário, no meio do sofrimento. Ele sofreu em grande agonia no Getsêmani, pisoteado, xingado, furado. E naquele momento ele sentiu que estava abandonado, ele gritou. A Bíblia fala que ele gritou: Deus meu, por que me desamparasse ou me abandonasse? Por alguns momentos as pessoas que estavam ali pensaram assim: Ih, Jesus está em conflito aí, está abandonado. Mas em meio ao desespero, em meio ao sentido de abandono, Ele diz: que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Ele sabia e tinha confiança no plano do Pai. Se você quer receber a paternidade de Deus, você tem que ser como Jesus, saber que tudo está no controle de Deus. Jesus estava diante da morte, mas ele confiou em Deus, que ele sabia que Deus tinha um plano maior. A expectativa que nós temos de Deus é que, se acontece alguma coisa, que Deus está nos castigando. Não, tem algo muito maior do que você está passando. Há alguma dificuldade na tua vida, mas há algo muito maior que Deus está traçando. Agora, para isso, tem que confiar na paternidade dele. Jesus estava morrendo, mas para ser promovido, para ser o ressurreto e o salvador da humanidade. O que você está passando na tua vida, no teu trabalho, aonde quer que seja, no teu casamento, haverá ressurreição. E a humanidade vai ser salva, sabe por quê? Vão ver o que Deus fez na tua vida. Vão saber quem é o teu Pai, porque você vai estar falando dele todo dia e com ele em todo momento. Deus não está te punindo, Ele está te promovendo. Ele quer mais confiança com você. E a prova que Jesus estava ali, que quem confiava totalmente em Deus, é que Ele fala: Abba. Todas as referências, como já foi falado aqui da Bíblia, quando fala em Abba, é pai, querido pai, papai, paizinho. Antigamente eu via as pessoas orando, falavam papai, paizinho. Eu falava: meu Deus, que cara infantil. Infantil era eu, porque Ele é meu paizinho, pai querido. Ele é o meu Abba. Não para ser, como o Renan falou aqui mais cedo, não para ser um dodoquinha, um mimado, não. É porque Ele vai te dar direção e vai te transformar num grande homem, num grande sacerdote. E você vai honrar a tua família e você vai ser honrado porque você tem um pai que toma conta de todas as suas coisas. Pensa junto comigo, quando Jesus estava ali, que grita: Abba, Pai, Ele estava se sentindo sozinho. Mas quando você fala paizinho, é intimidade. Já foi falado aqui, o Luiz falou aqui, é intimidade. Ele estava sentindo a presença do Pai ali com ele. É intimidade. Qual é a intimidade que você está tendo com Deus na sua vida? Quando você acha que está abandonado, o que você está achando que está acontecendo com você? É no momento de tristeza, de medo, de agonia, que nós vemos e gritamos: Pai, papai, Pai querido. E Ele, mesmo você distante dEle,
sem ter ido visitá-lo há algum tempo, sem ter ido na casa dele, sem ter conversado com ele, ele fala: oi filho, eu vou te promover para uma ressurreição, e eu vou te promover para que as pessoas vejam que eu continuo sendo pai. Precisamos ter confiança. Quando o teu pai terreno te abandonou, o teu pai celestial, ele é digno da confiança, ele jamais te abandona. Nosso Pai Celeste, ele sempre está conosco, ele sempre está comigo, ele sempre está com você. Ele quer que você e eu entendamos de uma única forma: é filho. Quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Quando Jesus fala a oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Ou seja, é meu e teu também. Não era só dele. Nosso. E ali no Pai Nosso, ele fala todas as atribuições de Deus. É o próximo, sempre está junto, é santo, é poderoso, é gentil, é misericordioso, é protetor. São essas atribuições que o nosso Deus tem, e às vezes nós até sabemos disso, mas nós às vezes ficamos com dúvidas que Ele é o nosso Pai, e nós não temos uma paternidade. Em nome de Jesus, que nós vamos ter a confiança plena que Deus é o nosso Pai. A segunda filha chama Ogla, que significa equilíbrio. Já foi falado aqui. Se alguma vez o seu pai terreno fez alguma coisa que paralisou você, tirou sua estabilidade, tirou seu equilíbrio, Deus é aquele que destrava e abre o caminho e te dá o equilíbrio, e te coloca no caminho de volta. É só precisar acreditar que Ele é o teu Pai. Existem pesquisas que as crianças órfãs, elas não conseguem seguir em frente, ela repete de ano, tira notas ruins, porque ausência de pai. Abra comigo em Abacuque 3:9. Desculpa. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me dará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Sabe o que ele quer dizer com isso? A corça é um animal que quando ela está presa, quando ela se sente preso, ela corre tão rápido, que ela foge do inimigo. E ela corre em terrenos que não são dela, ela não sabe, são pedras, montanhas, mas ela corre muito. E Deus está falando aqui que, ei, quando você estiver em perigo, eu te dou pés como os da corça, você vai sair correndo do pecado, você não vai querer o pecado, a sua vida será abençoada, e eu te darei tudo que foi prometido. A terra prometida é minha e tua, sim, porque o nosso Pai assim nos prometeu. Em momento de desequilíbrio, as pedras vão querer travar você, mas Deus vai fazer você andar sobre o natural, meus amados. Ele vai te dar asas, e você vai sair voando, e o nome dele vai ser glorificado. E vai chegar num local de segurança e equilíbrio. O desequilíbrio que a ausência de um pai causou na nossa vida não pode tirar a graça do nosso Deus sobre a nossa vida. Então assim, para de fazer de vítima, de ficar se desculpando, não sei o que, não, é passado. Deus tem algo melhor, porque Ele te chama de filho. Essa grande ferida que um dia está em você, ou que você causou em alguém, ela tem que ser eliminada hoje da minha e da tua vida, porque o nosso Pai está cicatrizando. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para a minha salvação e a tua, está cicatrizando hoje toda a ausência de paternidade que já tivemos um dia. Você sempre teve um Pai celestial,
E temos que parar de fixar no que aconteceu aqui e fixar no que vai acontecer quando Deus tomar conta da minha e da tua vida. Se você ficar parado pensando na ausência, você vai perder a sua bênção. Mas se você andar caminhando nas asas do Senhor, você receberá a tua bênção, porque Ele jamais te abandona. A orfandade é mentira de Satanás. Ele soprou no teu ouvido, ele mentiu. Deus nunca te abandonou. Ele traz o equilíbrio na minha vida emocional e na tua vida emocional e na espiritual. Você pode olhar para trás da tua história, você pode começar a entender o que aconteceu. Se você não entender, se você chegou até aqui, é porque Deus está tentando te ensinar e te mostrar que Ele continua sendo Pai. Ele é o nosso Abba. Quando nós estamos esperados, nós procuramos um familiar. Podemos procurar, é claro. Mas quando ninguém dá a solução, nós procuramos Deus. Por que não invertemos? Procuramos Deus primeiro, para dar solução para a família. Nós podemos entender que Deus é o nosso farol. Ele dá a luz e a direção do nosso mundo, do nosso caminho. Abra comigo sua Bíblia em Salmos, número 119. Vamos ler do 1, brincadeira. 119, 105. Pode colocar no telão, por favor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Olha bem, o farol vai te proteger para você não bater, para evitar colisão, para evitar que a sua embarcação se afunda, para evitar que o seu navio afunda. E nós temos um farol que é o nosso Pai, e Jesus está no barco. Então as dificuldades, os problemas, que você está passando com Jesus no barco e com o farol de Deus, meu amigo, alto lá problema, alto lá dificuldade, o meu Deus está tomando conta de mim. Deus é o farol da nossa vida, Ele é a luz na escuridão. Quando Ele acende a luz sobre mim e sobre você, o pecado tem que ir embora, e nós temos que seguir naquela luz, em direção ao caminho certo. Ele não é somente o farol, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso equilíbrio. Ele nos faz encontrar o caminho quando nós não estamos achando. A bússola é um instrumento que nós usamos para quando estamos perdidos e achar, certo? Abra a Bíblia comigo em Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Presta atenção, meus amigos, chega de desculpa esfarrapada. O teu pai não foi presente e acabou. Deus é presente na tua vida, Ele é o farol, Ele é o caminho, Ele é a bússola. Tudo que estava perdido está colocando na direção. Ele está mostrando o caminho que é. Ande reto, ande na direção dEle e não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque o caminho reto vai te levar à salvação. Vai te levar à salvação na sua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. A provisão virá, e não é só financeira, é a provisão do amor de Deus sobre a minha e a tua vida. Não se preocupe, Deus está com a bússola ligada. Então você é aqui, apenas você olhar para o farol, tendo equilíbrio e tendo a direção dele, você vai alcançar a misericórdia dele. A bússola é usada quando nós estamos perdidos no mato, no meio do mar. E quando Deus é a nossa bússola, quando nós seguimos a direção dele, nós encontramos o equilíbrio do caminhar. Nós entendemos a confiança nele.
e o equilíbrio. Porque quando você está na escuridão, a luz acende. E vem a bússola para te dar o caminho, que é a palavra de Deus. Milca significa autoridade. Talvez você viveu alguma história na tua vida que tirou a tua autoridade, te levou a uma vergonha, te fez sentir invisível, marginalizado. Mas o teu Pai Celeste te pegou no colo e te caminhou com você. As pegadas que foram colocadas ali não foram tuas, você estava no colo. Ele estava te carregando, me carregando. Que as pessoas que te humilharam, não humilharam você, humilharam ele. Ele estava assim, você não está entendendo. Eu tomo a tua dor. Eu me machuco por você. Mas receba a autoridade que eu te dou e grite, Abba, Pai. Eu vou falar, fala, meu filho. Não existe essa questão de órfão espiritual, de órfão sem um pai. Nós temos o nosso pai. Em Êxodo 22, ali tem o significado de órfão, que não é somente ausência de pai, é tristeza, é desprovido de pai, é sem um pai, sem uma mãe, sem um guia. É uma classificação muito maior. Não é só porque você não tem um pai e uma mãe, não é que você está desorientado, você está sem ninguém, abandonado, mas o meu Deus, que é o teu Deus, diz, eu sou seu pai. Você não é escravo, é filho. Nós precisamos entender que quando falamos de provisão, não é só dinheiro, é prover tudo. E Deus está provendo para mim e para você nessa tarde a provisão do Senhor, que é, eu sou o teu Pai. E Ele te dá autoridade no nome de Jesus, para orar e curar enfermos, para orar e curar a enfermidade do teu filho, da tua filha, da tua esposa, para orar e expulsar os demônios que estão querendo entrar na tua casa, para orar e tampar todas as brechas, que não entrará, o pecado não vai entrar na tua casa, a maldição não vai entrar na tua casa, o que vai entrar são as bênçãos do Senhor, porque você é filho. Receba a autoridade de filho. Nós nos preocupamos com tantas coisas e não entendemos o que Deus tem para mim e para você. Essas 5 irmãs estavam perdidas, não sabiam o que fazer. Eu não sei como elas chegaram em Moisés, porque tinha que passar por 70, depois pelo sumo sacerdote, para depois, em um certo momento, em Moisés. Trazendo aqui para o Brasil, primeira instância de um processo, segunda instância e terceira instância, que você nunca chega. E quando elas chegaram lá, parou tudo, parou a congregação inteira, ou seja, o Estado parou, para ouvir o que elas tinham para falar. Autoridade. Mas a palavra diz que elas não tinham autoridade. A lei diz que elas não tinham autoridade. Mas no Abba Pai, eu tenho toda a autoridade e que é me dada por Ele. E ela foi e reivindicou a herança dela e das irmãs. Eu não sei como ela conseguiu chegar ali, mas chegaram, e todo mundo a ouviram. E você e eu, com a autoridade que temos do nosso Deus, quando nós chegamos num lugar que está cheio de turbulência, cheio de confusão, nós chegamos para trazer a solução, porque Deus dá a direção. No seu trabalho, na tua casa, onde quer que seja, está em confusão, em tribulação, acenda o farol de Deus e deixa eu usar a bússola dele, que é o caminho dele, e todas as coisas vão ser resolvidas se você baixar o caminho. Quando tinha briga, o que Moisés fazia?
conversava com o Pai. É assim que tem que ser feito. E dava ordem. Deus proveu a essas mulheres, pela autoridade que elas tinham em Deus. Eu te digo mais, eu tenho uma prova cientificamente de que eu e você temos o DNA de Deus. É científico. Então, com isso, quando elas receberam essa autoridade por ter herança de Deus, ela falou, não, eu sou filha de Deus. Ué. O nome de Deus em hebraico é Yavé. Mas esse nome, Yavé, são sem as vogais. E são somente as consoantes, ou seja, Y, H, W e H. Eu não sei se você conhece o alfabeto hebraico, mas cada letra corresponde a um número. A letra I, grave esse número, é 10. A letra H é 5. A letra W é 6. E a letra H é 5. E os pesquisadores descobriram que é uma molécula no DNA de todo ser humano que é 10, 5, 6, 5. Sendo assim, eu tenho o DNA de Deus, eu sou filho legítimo de Deus. Eu e você somos filhos legítimos de Deus, está no DNA. Você tem o sobrenome, você tem o DNA de Deus, você é filho de Deus. Não se preocupe que a tua herança está garantida. E você e a tua casa herdarão o reino dos céus. E ali não haverá choro, não haverá pranto, haverá alegria e graça e louvor e adoração ao grande Deus que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Tirza, nome da quarta filha, significa prazer de Deus. Se você foi desprezado, sentiu que é um fardo, um peso na vida de pessoas, Deus te trouxe para dizer aqui, eu acho prazer em você, filho amado. Em Números 27, 4b, dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso Pai. Deus viu naquelas mulheres a autoridade e o prazer dele em saber que elas honraram a confiança, o equilíbrio e a autoridade que ele deu para ela, e teve prazer em conceder para ela o direito de voz, o direito de brigar pela tua herança. Deus te dá hoje o direito de brigar pela tua herança, de brigar pela salvação da tua casa, de brigar pela tua salvação. Ei, Deus está dizendo para mim e para você, é filho meu, e eu me alegro, eu tenho prazer em você. Mas Sandro, eu não fiz nada para poder, eu não faço nada, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Ei, quando Jesus foi ser batizado com João Batista, o que Deus falou? Este é o meu filho a quem eu me agrado, ou me comprazo. Achou prazer. E nesse momento Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Mas Deus já amava ele, Deus ama a mim e você, porque nós somos filhos dele. Nós somos filhos amados de Deus, e por causa dele nós temos a graça e a misericórdia, e temos que agradecer todo dia pela graça e pela misericórdia. A graça é receber aquilo que não merecemos, e a misericórdia, eu não merecia. Deus honra a necessidade e Ele ama nos conceder porque Ele tem prazer em nós. Abra comigo Salmo 65, 5. Não, é 68, desculpa. Acho que eu anotei errado aqui. Pai de órfão,
Juiz de viúva é Deus no seu lugar santo. Você era órfão? Não é mais. Pai de órfãos, juiz de viúvas é Deus. Ele é o meu pai, é o teu pai, e Ele jamais me abandonou e jamais vai deixar que eu e você sejamos órfãos. A quinta, que já estou acabando. Noá significa trabalho. Quando o teu pai, terreno, negligenciou alguma situação para você, não deixou bens, mas bens não é importante, o importante é amor, carinho, respeito, dignidade. Seu pai trabalha com você, nosso Deus trabalha para mim e para você, Ele nos dá direito a pagar um curso, Ele nos dá direção para pagar um curso, para fazer uma faculdade, para arrumar um trabalho, para ir até o trabalho, para voltar até o trabalho. E às vezes nós não percebemos o quanto Ele é nosso Pai. Como nós já lemos aqui em Gálatas 4, não vou ler de novo. Nós somos herdeiros, não somos mais escravos. E Deus trabalha conosco para que nós tenhamos as nossas heranças acrescentadas na nossa vida terrena e lá no céu. Talvez você passou pela vida achando que era cheio de dores emocionais, mas hoje, Deus nos tira da escravidão e nos torna também herdeiro de Deus por Cristo. A morte apontada pelas pessoas que tentaram acabar com você. Falar que você era um órfão, mesmo tendo pai, coloca defeitos na sua mãe, na tua família, na tua vida, e não faz te enxergar o trabalho de Deus. A nossa genealogia, a genealogia de Adão até Noé, ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus, Jesus, descerá, ensinando que a morte dele trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Desde o início, Deus falou que ia ter dificuldades. Andou pelo deserto, murmurou, mas desde Gênesis, Ele fala: eu vou mandar o meu filho para morrer por você e por mim, para que você tenha vida, e vida com abundância, e tenha vida eterna ao lado do Pai. E sabe por quê? Porque Ele é Pai. Se coloque em pé. Se em algum momento da sua vida você sentiu a ausência de pai, Deus está falando para mim e para você hoje: acabou. Eu sou seu pai. Nosso Deus está falando. Quando você estava chorando, eu estava cuidando de você. Quando você estava na ponta da cama, orando por algo que estava impossível para os homens, eu estava olhando para você. Quando você se trancou no quarto e foi orar, eu estava ali te esperando, porque eu estava com saudade que você vinha até mim para orar, para falar comigo, para conversar.
quando você estava querendo se afastar de mim, eu estava te rodeando, mandando meus anjos cercar, dar tudo errado, aquele caminho para onde você ia, para você voltar para a casa do Pai, porque eu sou o Pai, Deus é o nosso Pai. Quando você queria tomar uma bebida alcoólica ou tomar uma droga, eu estava ali te falando não, não, não. E se você for pensar bem, quando você estava ali, tinha uma imagem, tinha uma coisa na tua cabeça falando: ei, não faz, não faz, não faz, não faz. É o Pai falando: cuidado, filho, eu te amo, sai daí, não fica aí, volta para mim. E às vezes nós no dia a dia, nós não percebemos o quanto Deus é bom e o quanto Ele é Pai. E nessa tarde, durante esse louvor, eu queria te convidar a vir à frente. Pode vir as mulheres também se quiserem, que estão aqui, tá? Que o nosso Pai, nosso Deus, está confirmando a paternidade dele sobre a minha e sobre a tua vida, porque ele nunca te desamparou, ele nunca te deixou para trás, ele nunca saiu do teu lado. Ele sempre falou assim: não, eu vou com você. Ah, mas Pai, eu vou fazer coisa que o Senhor não vai fazer. Eu não vou fazer, mas eu não vou deixar você lá sozinho, eu vou te proteger. E se você está vivo, você saiu dali, e se você está vivo hoje, é porque Ele te protegeu, vai continuar te protegendo, porque Ele é Pai. E Ele sempre vai falar para você: filho, filha, eu tomo conta de você, eu choro por você. A aflição que você passa é porque você não me escuta, não me ouve, mas eu sou seu Pai, o papai, o Abba Pai, o paizinho querido. Não há nada que você tenha que perder a confiança dele, o equilíbrio dele, a autoridade dele. Ele tem prazer em você e ele trabalha por mim e por você. E durante esse louvor, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se é em pé, fique em pé. Mas não deixe de falar: Pai, Paizinho, eu reconheço a sua paternidade sobre a minha vida e da minha família. Não deixe de declarar isso, porque Ele quer ouvir. O que mais quero é estar. Como foi aqui nos vídeos, os pais ficaram emocionados quando viram os filhos falando algo para o pai. Quando nós falamos algo para o nosso pai: Pai, Paizinho, eu te amo. Essa é a mesma emoção que ele tem. Ele fala: eu estou ouvindo, filho, eu estou emocionado, e haverá festa no céu.